Quem são os que caíram em Hebreus 6, 4 a 6? Sem dúvida, um dos textos mais pedidos aqui por vocês é Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, a respeito dos que caíram e apostataram da fé. Há várias interpretações a respeito desse texto. Eu quero tratar acerca da minha posição hermenêutica desse texto, e nós faremos isso rapidamente em poucas palavras aqui com você. Portanto, pega a sua Bíblia, uma caneta e um papel, e bora para o texto. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Bom, em primeiro lugar eu quero ressaltar que esse texto não é tão simples quanto parece, tá? É um texto muito complicado, até entre os maiores exegetas da Escritura. Isso tem sido debatido na academia durante muitos anos a respeito de quem são essas pessoas aí mencionadas, se são verdadeiros ou falsos cristãos. Resumindo para você, na minha visão interpretativa desse texto, eles são falsos cristãos. Não são cristãos verdadeiros. Esse texto é o que nós chamamos de teste de autenticidade. Por que teste de autenticidade? Esse texto é, na verdade, um teste para mostrar quem são os verdadeiros e quem são os falsos cristãos, que estão também entre os verdadeiros, pelo menos por algum instante ou por algum momento. O Senhor Jesus disse que ele nos enviaria como ovelhas entre os lobos. Jesus também disse que no meio do trigo há sempre o joio, ou seja, há pessoas que estão na igreja, mas não são a igreja. Há pessoas que até tomam a ceia, fazem parte do culto, são seres iluminados, entre aspas, como diz aí no texto, mas na verdade nunca foram salvos de fato. Vamos a alguns pontos muito importantes a respeito desse assunto. Os falsos cristãos se parecem muito com os verdadeiros. Isso acontece, como eu falei, entre o joio e o trigo. O joio se assemelha muito com o trigo. A diferença é que ele não tem semente, ele não tem frutos. Assim também é o falso cristão. Ele se assemelha muito com o verdadeiro. A diferença é que ele não permanece, ele sempre cai. É impossível alguém que provou de Cristo e continuar na vida de pecado. O pecado ele se torna um acidente depois que ocorre a regeneração. Ele se torna um acidente e não uma prática diária de vida. Judas Iscariotes é um exemplo claro disso. Ele participou de todas as bênçãos espirituais de Cristo. Ele era um dos 12, tomou a ceia, teve seus pés lavados, mas não era verdadeiro cristão. Ele caiu. Ele era falso cristão. O próprio Senhor diz, um de vocês é Satanás. Mas Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8, mostra que ele possuía dons. Ou seja, ele participou de todas as bênçãos espirituais que Jesus deu aos seus discípulos, mesmo não sendo um deles, mesmo estando como um lobo entre eles. Ele era um deles, ele era um dos discípulos, mas não era um eleito do Senhor. Ou seja, no meio da igreja, há pessoas que não são eleitas e que não serão salvas. Isso é muito claro. A expressão ignomínia aí no texto significa uma rejeição totalmente aberta, total e pública de Cristo Jesus. Quando o autor aos Hebreus ainda usa aí no texto a expressão crucificando Jesus, é uma força de expressão idiomática aí no texto. Na verdade, essa expressão significa que eles se assemelham como os algozes ali do Calvário. Então, o apóstata, ele não é que ele está crucificando literalmente Jesus, isso é óbvio, mas ele está se assemelhando àqueles soldados romanos que com azorrague, com chicotes, levaram Cristo ao sofrimento por causa dos seus graves pecados. Bons teólogos concordam com essa tese de que esse texto é um teste de autenticidade. Teólogos como John Owen, também John Calvino, teólogos também como Warren Gruden, e também teólogos como D.A. Carson também concordam com essa posição. E você, o que acha disso? Concorda com essa posição ou tem uma posição divergente a respeito desse texto?
diga aqui abaixo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Um forte abraço.